Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo para a nossa série Criação de Formulários. Essa é a nossa aula número 13. E aí, nós vamos ver como calcular o IMC, utilizando o formulário e o PHP. O IMC é o Índice de Massa Corporal. Determina normalmente uma forma de você medir a obesidade de uma pessoa. Tá? Então nós vamos fazer isso para a gente ver como é que fica aqui a situação. Vamos lá para o nosso formulário. O nosso arquivo já estava aberto aqui. Tá? Deixa eu só colocar aqui operações.php. Esse é o mesmo arquivo que eu estava usando no nosso último vídeo. Tá? Vou colocar aqui, ao invés de operações básicas, eu vou colocar IMC, Índice de Massa Corporal. Ok. Bom, para poder determinar o índice de massa corporal, nós precisaremos de dois campos. O primeiro campo é para você definir o peso da pessoa. Então, peso. E o segundo campo vai ser para definir a altura da pessoa. Então, nesse campo aqui eu vou colocar como o peso, e aqui eu vou colocar o nome de altura. Tá legal? Um exemplo aqui é, digamos assim, 80 quilos, E aqui um exemplo de altura seria 1,80, tá? Então, esse aqui é só um exemplo. Estou reaproveitando o arquivo do nosso último vídeo, tá, pessoal? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, dá uma recriada nesse arquivo aqui, aí eu te espero. Quer dizer, pausa o vídeo, cria esse arquivo e depois você volta. Bom, eu já coloquei aqui os dois campos que eu preciso, o peso e a altura. Agora, aqui no cálculo.php, por que cálculo.php? Porque esse nosso arquivo ele vai pegar esses dados desses dois campos e vai mandar para cálculo.php. Então, vindo aqui no cálculo.php, eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar apenas a primeira parte. Tá? Aqui, eu vou colocar como nome dessa variável, peso. E aqui dentro dessa aspa simples, eu tenho que pegar o nome desse campo, que também é peso. Tá? Então, peso aqui também. Agora, eu vou definir aqui uma segunda variável chamada de altura. E ela vai pegar o quê? A altura que vem de qual campo? Desse campo aqui, ó. Nosso segundo campo de texto, cujo nome é altura. Tá? Então, beleza. Agora o que nós precisamos saber é o seguinte. Deixa eu só tirar esses negócios daqui, esses comentários. Para poder definir o IMC, a gente precisa fazer um cálculo bem básico. Eu vou colocar aqui a fórmula para você. Você vai pegar o peso, certo? E vai dividir, ok? Você vai dividir esse peso, cadê a barra? Dividir pela altura. Só que a altura tem que ser elevada ao quadrado. Na verdade, dá para a gente representar isso de outra forma. Poderíamos fazer assim, ó. O peso dividido pela altura, ok? Vezes, cadê o vezes? Vezes a altura. Isso aqui seria a altura ao quadrado, tá bom? E para ficar bem mais organizado, eu posso colocar esse cálculo aqui dentro do parênteses. Ok? Então aqui eu tenho a nossa altura ao quadrado. Tá legal? Essa é a nossa formulazinha e nós estaremos trabalhando em cima dela. Tá? Então vamos fazer isso aí. Você também pode criar uma segunda variável, ou melhor, uma terceira variável, para colocar a altura ao quadrado. Aqui nós já temos o peso da pessoa, certo? Então, pelo primeiro campo, você vai passar o peso, e pelo segundo, a altura. Eu poderia também fazer assim, ó, criar uma terceira variável chamada de altura, altura 2, que seria a nossa altura ao quadrado. E aí, essa nossa altura 2, ela recebe o quê? Ela recebe altura, cadê? Vezes, altura. Então, nessa nossa variável altura underline 2, nós temos a altura ao quadrado. E agora, para saber o IMC, vou criar uma variável. Vou chamar essa variável de IMC, que é igual ao peso conforme a nossa regrinha aqui em cima, a nossa fórmula. Peso dividido pela altura ao quadrado. Fábio, isso aqui é altura ao quadrado? Sim.
Eu criei uma variável e dentro dela eu estou colocando a altura vezes a altura. É a nossa altura ao quadrado. Tá legal? E aqui eu vou exibir o resultado. Então, echo IMC é igual, pontinho aqui, eu coloco IMC aqui também. Ou seja, isso aqui é um texto, tá bom? O IMC, ponto IMC. Então, eu estou ligando o texto com o valor que estará dentro dessa variável. Eu não sei qual é o valor que vai aparecer aí, tá? Primeiro, nós vamos passar os dados pelo formulário. Nós vamos guardar esses dados dentro da variável peso e altura, certo? Tendo esses dados, o que eu vou fazer? Eu criei uma terceira variável chamada de altura 2, e essa terceira variável ela recebe altura vezes altura, que é a nossa altura ao quadrado. E aqui embaixo eu estou fazendo um outro cálculo. Eu criei uma variável chamada de IMC, que é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Essa é a fórmula que nós estamos usando para definir o IMC de uma pessoa, tá bom? E aqui embaixo eu estou exibindo o resultado, tá certo? Então, Ctrl S para salvar esse arquivo, e aí você vai lá no navegador. Eu vou abrir uma guia à parte, eu coloco aqui, ó, localhost /site, que é a pasta que estamos usando, e dou Enter. E aí eu vou abrir o formulário, que vai receber o peso e a altura. O nome do formulário é operações.php. Então eu procuro aqui, ó, operações.php. Se caso você criou algum outro arquivo e não está seguindo, né, esse nome aqui, tenta salvar esse arquivo dentro da mesma pasta site. Caso você tenha se esquecido, o caminho é esse aqui, ó. Você vai em meu computador, disco local C, WAMP 64 bits, www, e a pasta site está aqui, ó. Aí você vai salvar o arquivo aqui dentro. Tanto o arquivo do formulário, como o arquivo lá do cálculo, né, do PHP e tal. Então é aqui que você vai salvar esses arquivos, tá? Bom, vamos verificar agora. Operações.php. Dá um clique aqui em cima. Eu vou utilizar esse exemplo aqui mesmo, tá? Vou colocar assim, ó, 80 e altura 1,80, tá bom? Então esse aqui é o peso da pessoa e essa aqui é a altura dela. Eu vou clicar em calcular para a gente ver o que acontece. Ó, deu uma base de 25, arredondado, né? Aí você tem que procurar uma tabelinha, né, para você se basear também. Eu tenho uma tabelinha aqui que ela mostra mais ou menos assim. Eu vou até colocar ela aqui para você. Vou colocar aqui como se fosse um comentário, tá? Então ela diz assim, ó, abaixo de 17 anos, ou 17 anos, de 17, tem que ser considerado muito abaixo do peso. Certo? Se aparecer entre 17 e 18,49, vamos considerar abaixo do peso. Ok? Se aparecer entre 18,5 e 24,99, a pessoa está acima, ou melhor, acima não, peso normal. Peso normal. Agora, entre 25 e 29,99, a pessoa está acima do peso. Tá? Agora vamos ver aqui, entre 30 e 34, 34,99. Obesidade. Estou colocando como comentário, tá bom, pessoal? Isso aqui não será visto no nosso arquivo cálculo.php. Isso aqui é apenas um comentário. Isso vai servir de orientação para nós mesmos, que estamos programando. Tá? Então vamos lá, entre 35 e 39,99. Aí fala assim, ó, obesidade 2, aí considerada severa.
E o último aqui. Acima de 40. Obesidade 3. Aí, classificado como mórbida. Tá legal? Então, nós já tendo essa tabelinha aqui, fica um pouco mais fácil da gente classificar o resultado, né? Então, eu vou imprimir aqui o resultado do IMC, e aí com essa tabelinha você vai ver se a pessoa está muito abaixo do peso, se está apenas abaixo do peso, se está com peso normal, né? Se está acima do peso, se está com obesidade, se obesidade nível 2, né? Ou nível 3. Então, Ctrl S para salvar esse arquivo. Lembrando que isso aqui é só uma orientação para você. Voltando aqui, ó, deu 24,69. Tá? Aí você olha aqui, ó, 24 está entre 18,5 e 24,99. O peso da pessoa é normal. Tá bom? Então, voltando aqui, fazendo mais alguns testes. Aí eu coloco assim, a pessoa está com... Quer dizer, ela tem 80 quilos e ela tem de altura 1,65. Né? Eu vou clicar aqui em calcular. Ó, deu 29. Aí tem que verificar aqui, ó, 29 está entre 25 e 29, então está acima do peso. Só toma cuidado, pessoal, para não fazer essas comparações, né? De repente com uma pessoa que é muito séria, uma pessoa que é brava, né? Que senão você vai acabar apanhando aí. Já pensou? Você de repente vem aqui e fala, ó, coloca aí o seu peso. Aí a pessoa vai e coloca o peso dela. Aí de repente você fala, coloca a altura e faz o cálculo. Aí você vem na tabelinha e fala para a pessoa assim, nossa, você está acima do peso. A pessoa vai brigar com você, cuidado, hein? Isso até lembra uma situação, né? Já pensou? Imagina a seguinte situação, a pessoa está namorando, né? A namorada fala assim, eu estou com o IMC, deixa eu ver aqui, em 29. Aí tu fala, nossa, você está namorando, né? Você fala, poxa, nossa, você está linda, está no peso ideal. Você está mentindo, né? Tá brincando, né? Aí de repente você já está noivo da pessoa e a pessoa vem e fala a mesma coisa, nossa, o meu IMC está com 29. Aí tu fala, nossa, tá tudo bom, tá ótimo, né? Aí depois que em casa você fala, tomar cuidado, né? Você já tá acima do peso, aí você vê que muda a situação, né? Isso até lembra uma situação, né? De uma pessoa que é meio bravinha, né? Já pensou se de repente a gente fala? A pessoa vai bater na gente. Então, toma cuidado aí se você for fazer esse teste aí com alguém, tá? Isso aqui é só pra gente aprender a fazer esse cálculo em PHP, né? E faça teste. É sempre bom fazer alguns testes, porque você sempre aprende com esses testes aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado de aprender a fazer esse tal do IMC também, esse cálculo de IMC. Espero você no nosso próximo vídeo com alguns detalhezinhos a mais sobre os cálculos em PHP. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva lá no nosso canal, deixa lá o seu like, a sua curtida, né? E aí comenta o vídeo se você puder também. Agradeço aí pela sua atenção. Até lá. Tchau, tchau.